Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês, porque esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram pelas redes sociais e pela aba comunidade aqui do YouTube. Dessa vez vocês se superaram e mandaram um monte de pergunta, então vamos começar logo. Junior Alves perguntou: você está acompanhando algum anime? E até pouco tempo atrás eu tava acompanhando com muito afinco o anime da Apotecária, que pra quem não conhece se chama Diários de uma Apotecária, ou Kusuya no Hitorigoto, e ele fala da vida dessa aprendiz de apotecária chamada Mao Mao, que vive na China, e ela acaba indo parar ali no Palácio Imperial. E lá ela usa os conhecimentos farmacêuticos dela para desvendar vários mistérios que estão rolando, muitas vezes envolvendo venenos e tudo mais. É bem interessante porque sim, tem um foco romântico grande no anime, mas isso não é o principal. Todo episódio praticamente, ou em alguns arcos de alguns episódios, você tem a Mao Mao investigando algum mistério, ou então usando os conhecimentos científicos dela para resolver algum problema. É muito legal, eu gosto muito desse anime, e a segunda temporada terminou agora em julho, se eu não me engano. Então eu tava assistindo sempre porque, nossa, é demais. Eu amo o Diário de uma Apotecária. Alane Soares perguntou: Mikan, já assistiu Dexter? Se sim, gostou? E Alane, não, eu ainda não assisti Dexter. Eu tenho muita vontade de assistir, inclusive eu falei sobre isso no meu vídeo sobre o Pedro Pascal, que eu lancei mais recentemente aqui no canal, porque lá eu falo de um meme de Dexter que tem usado bastante nessa discussão sobre o Pedro Pascal e tal. Então eu falo um pouquinho disso, mas eu ressalto que eu ainda não assisti Dexter. Vocês acreditam que vale a pena eu assistir hoje em dia? Porque eu tenho vontade, mas tem tanta coisa pra ver, né? Quem sabe eu priorizo. Comentem aí. Nai Castro perguntou: o que você sonhava ser quando era criança? E eu acho que eu passei por várias coisas, vários desejos, assim, quando eu era criança. O que você quer ser quando crescer? Qual profissão você quer seguir? Mas eu acho que a que eu mais queria era veterinária. E assim, eu fico pensando hoje em dia, eu acho que eu não seria veterinária. Apesar de eu gostar muito de animais, eu acho que eu não seria veterinária, não. E olha só, esses dias eu comentei aqui sobre a Structure Cropped da Insider, né? Mas agora eu tô estreando nos vídeos uma peça nova da Insider. Hoje eu tô de daily t-shirt, que é a roupa perfeita pra essa correria que tem sido os meus últimos dias. Além de combinar com tudo, ela é a roupa perfeita pra quem tem pouco tempo pra se arrumar. Isso porque ela tem esse tecido super leve e macio que desamassa no corpo. Eu sou muito contra passar roupa em geral, pra ser sincera, então volta e meia eu ando meio amarrotada por aí. Mas com a daily t-shirt eu não preciso passar por isso, já que ela vai desamassando conforme eu uso. Aí é só eu colocar junto uma saia da Insider que também desamassa no corpo, tipo a mini saia Kyoto ou a maxi saia NYN, e pronto, o look completo. Eu fico pronta em 5 minutos e com estilo. Se você quiser conhecer a praticidade dessa e outras peças da Insider, tem um desconto exclusivo pra quem tá vendo esse vídeo. Com o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você tem 15% de desconto no site da Insider. É só clicar no link aqui na descrição e o cupom já vai direto pro seu carrinho. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo, e agora bora pra mais perguntas de vocês. Na aba comunidade, Jota perguntou assim: as gravações de House of the Dragon vão terminar mês que vem, tá animada pra nova temporada? E sim, eu tô animada pra nova temporada. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra ela sair, né? Ainda vai ter toda a etapa de pós-produção e tudo mais. Eu não sei exatamente quando ela deve sair, mas até eu queria citar, porque tem uma pergunta aqui no Insta de Esdras Romeiro falando: e aí, cadê o Cavaleiro dos Sete Reinos? E eu já acho legal falar desses dois aqui juntos, né? Dessas duas séries juntas. Pra quem não sabe, tá pra estrear uma série chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é inspirada nas histórias de Dunk Egg, nesse mesmo universo de Game of Thrones e House of the Dragon. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui na descrição explicando tudo sobre essa série. Mas o que aconteceu foi que ela tava prevista pra estrear meio que por agora. Ela tava prevista pro verão de 2025, verão do Hemisfério Norte, que é bem nessa época aqui que esse vídeo tá saindo. Mas acho que dá pra perceber que essa série não saiu por enquanto, né? Por quê? Porque ela foi adiada, e agora ela tá prevista pro início do ano que vem, 2026. Isso quer dizer que talvez House of the Dragon demore um pouquinho mais pra estrear sua terceira temporada. Não tem nada confirmado sobre isso ainda até onde eu vi, tá? É só especulação. Mas pensa aqui comigo. Se o Cavaleiro dos Sete Reinos estreasse em 2025 e aí a nova temporada de House of the Dragon em 2026, isso significaria uma grande estreia no universo de Game of Thrones por ano, o que é muito bom quando a gente pensa em marketing, divulgação, esse tipo de coisa. Mas como o Cavaleiro dos Sete Reinos foi adiada, se por acaso ela sai no começo de 2026,
2026 e aí A Casa do Dragão, terceira temporada, sai no fim de 2026, vamos supor, isso significaria que, beleza, olha só que legal, tem duas séries desse mesmo universo no mesmo ano. Mas em 2027, o que vai estrear? Será que eles vão conseguir produzir novas temporadas até 2027? Eu acho um pouco difícil, levando em conta os intervalos que estão rolando nessas séries desse universo. Então correria o risco de ficar pelo menos um ano aí, 2027, sem nenhuma estreia nesse sentido. Por isso que existe uma especulação aí de que talvez A Casa do Dragão fique só pro ano seguinte. Então ficaria O Cavaleiro dos Sete Reinos em 2026 e aí a terceira temporada de House of the Dragon lá pra, sei lá, começo, meio de 2027. Mas isso, gente, é realmente só especulação. O que a gente sabe mesmo é isso, que as gravações da terceira temporada de A Casa do Dragão vão terminar ali por outubro e que Dunk Egg, O Cavaleiro dos Sete Reinos, já tá no processo de pós-produção e a ideia é que essa série seja lançada no ano que vem. Dito isso, eu tô bastante empolgada pra essas duas coisas, tanto pro retorno de House of the Dragon como pra estreia de Dunk Egg. Eu sou muito fã das histórias de Dunk Egg, eu acho que são histórias mais contidas e eu acho que elas podem fazer bastante sucesso com o público, dependendo da forma que forem apresentadas. Mas por enquanto a gente tem que aguardar por elas, né? Queria saber as expectativas de vocês, inclusive. A Isa Faria, inclusive, beijo, porque ela faz vídeos incríveis nas redes. Ela me perguntou no Instagram, qual a parte favorita do seu trabalho? Isa, eu acho que a minha parte favorita é ficar pesquisando e caindo em buracos de coelho absurdos, assim, quando eu quero fazer um vídeo. Muitas vezes esse processo de pesquisa para um vídeo é o que me toma mais tempo. Às vezes eu fico horas, dias ou até semanas pesquisando para um único assunto, e às vezes esse assunto nem vira o vídeo propriamente dito, sabe? Eu fiz várias pesquisas tangenciais, assim, mas eu acho que isso é importante para conseguir um entendimento maior daquele assunto, mesmo que eu não vá usar necessariamente todas aquelas coisas que eu pesquisei. Por mais que eu fale isso, às vezes isso é um ponto de frustração, sabe? Porque eu pesquiso uma coisa tão legal e eu queria compartilhar com todo mundo, e aí não necessariamente vai encaixar no vídeo que eu queria fazer, e eu não vou conseguir fazer outro vídeo sobre esse assunto. Então acaba que às vezes eu fico com muitas pontas soltas que eu gostaria de reatar, mas eu acho que eu encontrei uma forma de resolver um pouco isso, que foi lançar uma newsletter, né? Eu acho que eu comentei aqui no canal esses dias que eu lancei uma newsletter, e lá é meio que um lugar para eu colocar todas essas coisas que eu vou encontrando na internet e eu acabo não conseguindo trazer diretamente para os vídeos, seja porque não se encaixam, seja porque o vídeo ficou muito grande, porque não tem nada a ver, não vai virar um vídeo naquele momento, mas eu gostaria muito de compartilhar. Então acabou que criei esse lugarzinho para colocar essas coisas lá. Aí pelo menos com alguém eu compartilho, sabe? Inclusive quem quiser conhecer a newsletter tá aqui embaixo, mas não se empolgue muito, porque ela é pequenininha, é para ser uma coisa bem tranquila, sabe? Então eu não vou mudar o mundo com ela necessariamente, é realmente um cantinho para colocar esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, eu acho que essa é a minha parte favorita do trabalho, porque eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de encontrar coisas novas. Eu sou essencialmente uma pessoa curiosa, eu gosto de saber como as coisas funcionam, por que elas são desse jeito, e eu acho que é isso que eu gosto de contar também, sabe? Quando eu descubro alguma coisa, sabe? Você sabia que fulano, na verdade, é primo de não sei quem, e que ele disse tal coisa, e que ele trabalhou em tal filme. Eu amo esse tipo de coisa, e eu acho que o legal é quando eu descubro esse tipo de coisa e tenho como compartilhar isso com as pessoas. Pra mim, essa é a melhor parte do trabalho. Eu gosto de escrever também. Gravar, eu não gosto tanto. Na hora que eu tô gravando até que é legal, mas período pré-gravação eu sempre fico, ai, tem que gravar, não quero. Então eu sempre encaro um pouco mais como uma tarefa mesmo, sabe? Gravar o vídeo, aprovar a edição do vídeo, fazer toda a parte de administrar o canal, fazer planejamento, essas coisas assim. Isso faz parte do meu trabalho, mas o que eu gosto mesmo, fuçar as informações e encontrar coisas bacanas pra poder compartilhar depois. O resto todo é ferramenta pra poder fazer isso. Paula Sauro perguntou uma coisa bem interessante. Como você faz pra falar o que escreveu no roteiro? Tem teleprompter? Decora? Faz tópicos? E é uma boa pergunta mesmo, porque depende do vídeo. Assim, tem alguns vídeos em que eu já usei teleprompter. Eu tenho um teleprompter que eu comprei anos atrás, assim, na internet, que ele é feito pra colocar um tablet. Então eu coloco o tablet lá, num aplicativo de teleprompter, e ele reflete a tela, assim. E tem alguns vídeos que eu gravei dessa maneira. Mas, na verdade, não são muitos, porque tem que ser um vídeo que realmente precise disso. Porque todo o processo de encaixar o teleprompter, do jeito que eu fiz o estúdio aqui, não fica muito prático, sabe? Eu preciso melhorar um pouco essa parte. Eu acho que o teleprompter me ajudaria muito em alguns casos, porque muitas vezes, quando eu vou fazer um roteiro mais longo e mais elaborado, eu tendo a já escrever como eu vou falar. Eu já deixo as frases completas e vou seguindo essa estrutura. Mas por que eu faço isso mesmo quando eu não vou usar o teleprompter? Porque o que acontece muito é que se eu só faço tópicos, gente, eu tenho uma memória de peixinho dourado absurda. E aí o que acontece
acontece é que eu vou citar uma informação A, e aí, na minha cabeça, eu sei que A leva a B, C, D e E. Mas, às vezes, na hora que eu planejei esse roteiro, eu ia falar de B, C, D e E lá no final. Eu ia falar primeiro só de A. Só que aí a minha cabeça já vai olhar esse tópico e vai pensar, e aí eu tenho que falar de B, C, D e E, eu tenho que falar desses outros assuntos todos aqui. Aí, quando eu vejo, eu encontro lá embaixo no roteiro que eu tinha planejado falar desse assunto depois. E aí eu ferrei toda a ordem do vídeo que eu tinha planejado. Então eu prefiro já escrever o roteiro pensando mais ou menos as frases que eu vou falar mesmo. Por mais que eu não vá usar teleprompter na maioria das gravações. Por quê? Porque aí eu consigo ver pra onde que essa frase tá indo. Não é simplesmente só um dado jogado lá. Eu já consigo entender qual foi a minha lógica ali quando a Miriam do passado escreveu aquilo. Mas aí, como eu tenho a memória de peixinho dourado, não necessariamente eu vou conseguir falar aquela frase exatamente da forma que ela foi escrita. Normalmente eu parafraseio bastante o que tá no roteiro. E assim, tem algumas vezes em que não dá tempo de fazer um roteiro completo. Por exemplo, o vídeo do Pedro Pascal tava demorando tanto pra ser feito e eu tava tão por dentro já do assunto que o que eu fiz foi, eu sei o que eu quero falar aqui, eu vou pegar as minhas anotações e eu vou com as anotações mesmo. A coitada da Karen, que teve que procurar as imagens pra fazer a edição, que teve que procurar ali no meu documento de anotações toda aquela bagunça onde eu joguei cada imagem, porque tava tudo meio fora de ordem, já que a ordem eu fui fazendo na hora de falar mesmo. Então ele é um vídeo que não teve roteiro? Não teve um roteiro, pelo menos não uma coisa estruturada. Eu organizei no papel mesmo um rascunho da estrutura que eu queria fazer, só porque a gente precisava fechar esse vídeo, porque eu não aguentava mais. Mas em geral, quando eu consigo fazer todo o processo certinho do jeito que eu gosto, eu escrevo tudo que vai ser dito, porque aí eu consigo um resultado muito melhor, na minha opinião. E aí, é claro, o teleprompter é algo que realmente ajuda, porque ele reduz bastante esses momentos que eu tenho que parar e conferir, e aí eu tenho que refazer a frase, porque eu falei de um jeito que não ficou mais ou menos como eu queria. Com o teleprompter eu já consigo ler exatamente o que eu queria dizer ali. Mas eu preciso realmente arrumar o estúdio de um jeito que fique mais fácil de usar, e se tudo der certo, separar mais tempo pra conseguir fazer esses roteiros mais elaborados, porque é algo que eu gosto muito. Lima Bruno Moraes perguntou, pretende fazer um vídeo sobre a polêmica envolvendo o George que rolou recentemente? Amo seus posicionamentos sobre tudo envolvendo o George. Pois é, gente, caso vocês não tenham visto, viralizou recentemente uma notícia falando sobre o George R. R. Martin e uma pergunta bem inconveniente que foi feita pra ele durante um painel que rolou na Worldcon, que é um dos eventos mais importantes aí da comunidade de ficção científica do mundo. Esse painel tinha vários autores incríveis e muito famosos, como, além do próprio George R. R. Martin, a Robin Hobb, o Ryan Carroll, a Rebecca Roanhorse e o Brandon Sanderson. E assim, eu ainda não quero entrar em muitos detalhes, porque eu ainda não vi a gravação completa desse painel, porque tá bem difícil de encontrar uma versão completa na internet, e a única que eu encontrei tá com um áudio bem ruinzinho, mas eu vou tentar ouvir ele certinho depois pra tentar entender o panorama inteiro. O que virou notícia? Que no final desse painel, uma pessoa que tava na plateia foi lá fazer uma pergunta, e nessa pergunta, essa pessoa disse pro George R. R. Martin que ele não vai ficar entre nós por muito tempo. Então, será que não existiria a possibilidade de outra pessoa terminar o livro, como o Brandon Sanderson, que tava lá no painel? E assim, obviamente que isso foi um climão absurdo, né? Enquanto essa pessoa tava falando, você não vai ficar aqui por muito tempo, já tinha gente falando, para, chega, já deu, quieto, por favor. Mas a pessoa continuou e ainda sugeriu isso do Brandon Sanderson terminar, sendo que assim, gente, mesmo se não fosse a coisa mais sem noção do mundo, você falar isso na cara da pessoa, né, assim, os dois estando lá, nem tem nada a ver um com o outro, sabe? O próprio Brandon Sanderson já falou que não se identifica com o estilo de escrita do George R. R. Martin, então não teria nada a ver. Mesmo se fosse falar de outra pessoa pra terminar os livros, o que eu já acho bizarro, sendo que o George R. R. Martin está vivo, tava literalmente na frente dessa pessoa, mas mesmo se fosse pra fazer isso, talvez outros autores, entendeu? Mas eu já acho que essa discussão em si nem faz sentido, tá? Mas aí, aparentemente, não é só isso. Parece que tem mais um lado nessa história. Eu vi que viralizaram alguns vídeos no TikTok de uma pessoa que disse que estava no painel e que, na verdade, essa pessoa que fez a pergunta foi meio que reflexo de todo mundo tá muito cansado porque o George R. R. Martin tava sendo um chato durante 2 horas de painel. Que ele tava falando por cima de todo mundo, que ele tava o tempo todo pegando o microfone pra dar pitaco no que ele não era chamado e que ele teria, inclusive, insultado a forma do Brandon Sanderson escrever. Eu não sei se isso é 100% verdade, tá? Pode ser só a forma que essa pessoa interpretou as coisas. Por que eu digo isso? Porque tem vários comentários de pessoas dizendo, poxa, mas eu tava lá nesse painel e eu não senti nada disso do que você disse. Eu senti que o George R. R. Martin tava à vontade com os seus colegas e eles ficam meio que brincando, sabe, um com o outro. Eu não sei, eu preciso ver essa gravação do painel pra conseguir formar uma opinião sobre isso, mas assim, se o George R. R. Martin foi grosseiro, menosprezou o Brandon Sanderson ou algum dos outros colegas que tava por
ali, se ele falou por cima das colegas escritoras, isso é sim uma coisa que deve ser discutida e criticada. Mas assim, eu quero saber a opinião de vocês, mas a minha opinião é que nada disso tem a ver com alguém chegar na frente do cara e falar, já que você vai morrer mesmo, por que que você não entrega os livros pro Brandon Sanderson terminar? Eu acho que isso é um desrespeito tanto com o George R. R. Martin quanto com o Brandon Sanderson. Mas enfim, como surgiu essa nova camada aí na discussão, essa possibilidade do George R. R. Martin não ter sido legal no painel e tudo, eu acho que eu preciso ver toda a gravação até eu entender 100% dessa situação aí. Inclusive, se vocês encontrarem gravações com uma qualidade melhor de áudio, me mandem aí nas redes sociais. Se você tá vendo isso aqui no futuro, eu li em alguns comentários que eles iam gravar essa discussão do painel para lançar como um podcast. Mas levando em conta que rolou todo esse climão, eu já nem sei se realmente esse podcast vai ser lançado ou se vai ser lançada a discussão na íntegra, né? Então acho que eu vou precisar consultar uma gravação feita pelo público mesmo. De qualquer forma, se dentro de toda essa situação tiver algum assunto de verdade, a gente pode conversar com mais detalhes mais pra frente. Mas por enquanto, a única coisa que eu sei é que tem duas histórias que, na minha opinião, não tem relação uma com a outra. Uma pode ser que o George R. R. Martin tenha sido ranzinza e desagradável no evento, e a outra as pessoas estão falando na cara do George R. R. Martin, o que eu falo há muito tempo aqui no canal, é dito diariamente nos comentários das redes sociais dele, infelizmente, né? Então aquela coisa que eu falo, que já virou meme, ficar falando do George R. R. Martin o tempo todo, pois não é só nas redes sociais, as pessoas estão falando isso na cara dele nos eventos, né? Se vocês quiserem, tem o vídeo que eu falei sobre isso, sobre algumas manchetes do George R. R. Martin, e eu cito comentários meio que na mesmíssima lógica dessa pergunta que foi feita no evento. Então, sim, elas são coisas relacionadas, na minha opinião. Mas vamos para a próxima pergunta aqui, porque eu já fiquei bastante tempo nesse assunto. Dependendo, eu posso falar disso em outro momento também. Bruna perguntou, o que gosta de fazer para distrair quando não está trabalhando? E boa pergunta, viu? Ultimamente eu tenho trabalhado bastante, então eu mal tô fazendo nada, assim, além de trabalhar e ver coisas para o trabalho, o que é o lazer de muita gente, né? Então acaba sendo uma coisa meio confusa, porque às vezes eu tô vendo porque eu gosto, mas vai virar um vídeo. Tem isso, né? Eu gosto muito de ver filmes, de ver séries, animes e tudo mais, e nem sempre essas coisas são pro trabalho, então eu considero isso uma forma de me distrair do trabalho também. Mas além disso, eu gosto muito de jogar videogame, de ler, e ultimamente eu tenho gostado de fazer coisas mais analógicas, assim. Então eu tenho gostado de organizar meus pensamentos em caderno, eu tenho gostado de pegar fotos e fazer pequenas colagens, sabe esse tipo de coisa? Eu tenho curtido bastante fazer isso, não é sempre que eu consigo, mas é o tipo de coisa que, assim, no fim do dia me ajuda a desanuviar um pouco, sabe? E olha só, acabei de falar isso e tem uma pergunta aqui de Gabs Mandelli. Eu tenho a impressão que muitas pessoas estão optando por coisas mais analógicas, tentando ficar menos tempo em redes sociais, ficando de saco cheio de tantas opções de filmes e séries de qualidades roteirísticas duvidosas. Você tem essa mesma impressão na sua bolha ou vida? E olha só, né? Realmente, sim, eu acho que é uma coisa que tá acontecendo como uma tendência, né? Talvez. Vocês acham que isso tá acontecendo na bolha de vocês? Vocês estão sentindo isso? Comentem aí. Mas eu tenho sentido bastante, eu tô tentando reduzir o meu tempo nas redes sociais, o que é meio complexo, porque meu trabalho é nas redes sociais, então eu também não posso sair completamente, mas eu tenho tentado colocar alguns limites na forma que eu entro nesse universo, sabe? No meu contato com as redes sociais, até mesmo com vídeos do YouTube, porque eu acho que o meu maior consumo mesmo não é nem de Instagram, TikTok, essas coisas, mas YouTube. Se deixar, eu ouço fácil aqueles vídeos de 4, 5 horas de duração, sabe? Eu vou deixando enquanto eu faço as coisas de casa e quando eu vejo, eu passei um tempão ouvindo o YouTube. E eu sei que muitos de vocês têm esse hábito também, porque lá no meu vídeo do Pedro Pascal, que foi um dos vídeos mais longos que eu fiz na história do canal, com 1h40 de duração, vários comentários estavam falando, eu ouvi enquanto eu lavava a louça, ouvi enquanto eu arrumava a casa. Eu achei isso super legal, porque eu faço isso também com os vídeos de outras pessoas, então eu me senti muito parecida com vocês nesse momento, foi bem legal. Mas assim, é o tipo de coisa que eu não acho que seja tão danosa quanto eu ficar olhando pra tela o dia inteiro, né? Eu tô tentando reduzir principalmente esses momentos em que eu fico olhando pras telas e fazendo só coisas digitais, sabe? Eu quero parar e fazer um pouco outras coisas também. Não acho que necessariamente eu tenha que banir o digital da minha vida, também trabalho com isso, né? Mas eu acho que tem outras coisas que a gente acaba deixando um pouco de lado. Então, ultimamente eu tenho me forçado a ler um pouco mais, e ler é uma coisa que eu gosto muito, mas de vez em quando eu leio tão pouquinho, sabe? Então eu tenho me forçado a ficar um pouquinho mais no livro, em vez de pegar o celular. E tem sido um caminho interessante. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu posso falar mais sobre isso na newsletter, que também tem sido uma forma de eu ficar um pouco menos nas redes sociais. Eu compartilho as coisas na newsletter em vez de ficar postando em todas as redes. Enfim, a gente pode falar mais disso, inclusive aqui nos comentários do vídeo mesmo. Como que tem sido pra vocês essa questão das telas, das redes sociais, essa busca talvez pelo analógico. Não é exatamente analógico, mas eu tenho voltado muito pros meus consoles antigos, né? Eu reformei
reformei meu PSP recentemente, eu voltei a usar o meu Nintendo 3DS e tem sido muito legal jogar neles de novo. Mas quero saber da experiência de vocês também. E esse Responde Mikan já tá ficando grande, então eu vou encerrar por aqui, mas se você quiser participar dos próximos, é só ficar de olho aqui na aba comunidade do canal e nas minhas redes sociais. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!